Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, paz do Senhor Jesus, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e cumprimentado neste dia tão abençoado que nos deu o Senhor. Estamos aqui começando mais um Café com Fé e como sempre aqui está o meu parceiro, meu amigo aqui, pastor Tom Claro, que vai estar participando. Vem aí, pastor, chegue aí. Paz do Senhor, pastor, bom dia. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo. Nós estamos aqui para trazer uma palavra, sempre de esclarecimento, uma palavra para abrir a sua mente, o seu coração, deixando claro que quando nós trazemos uma palavra de esclarecimento, não é uma palavra de defamação, não é uma palavra para destruir, mas uma palavra para orientar, para contribuir com o reino de Deus, né? Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus nos falou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Então nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso aqui, sem agredir ninguém, sem apontar ninguém, mas apontando o que está acontecendo hoje nos nossos dias, para que você possa, quando decidir aceitar Jesus, escolher um local, escolher uma igreja que prega a palavra de Deus, que preza pelos bons costumes, que preza pela boa fama, por tudo aquilo que é bom, como diz a palavra de Deus, tá bom? Pastor Tom está aí com o texto aberto, e nós vamos aqui decorrer aqui nesse texto, e vamos falar algo da parte do Senhor, para abrir um pouquinho o teu coração, para abrir um pouquinho a tua mente, e você possa tirar algumas dúvidas, né, meu pastor? Exatamente, pastor, como o senhor bem frisou, e a gente está aqui realmente para esclarecer a palavra, né? Nós fazemos menção que todas as pessoas que buscam estar na presença do Senhor, não só apenas ouçam, mas contemplem, né, a palavra, estudando a palavra de Deus. Porque os bereanos eram assim, ouviam os pastores, né, pregarem, e o confirmar a palavra. E ia confirmar, esperar depois o cumprimento daquela palavra. Hoje, infelizmente, os falsos profetas estão desde o Velho Testamento atrapalhando a vida de quem quer seguir a Jesus, quem quer servir a Deus. Tanto é que por 2 vezes o povo de Deus foi levado ao cativeiro porque estava o nosso profeta dizendo a verdade, olha, vai acontecer isso, mas os falsos profetas vinham e determinavam uma outra palavra, a palavra falsificada. Então, em Jeremias... Antes de o senhor ler o texto, eu quero deixar uma pergunta para depois do texto, né? Para que nós possamos aqui esclarecer. Pastor, o senhor vai ler um texto que fala a respeito do assunto. Como nós podemos identificar? Eu acredito que esse texto vai trazer alguma luz, alguma claridade para a nossa mente, para a tua mente, para o teu coração. Como podemos identificar? Eu chego num local, como eu identifico um falso profeta? Fica à vontade. Exatamente. Então a palavra de Deus está hoje para a nossa contemplação, a nossa meditação. Nós aqui, você aí. Aliás, inscreva-se lá no YouTube, no Café com Fé. Queremos a sua participação para que a gente alcance mais pessoas, não com o intuito, né, pastor, de ganhar alguma coisa. De aparecer também. Não, nem de aparecer, né? Porque nós já estamos até bonito, né? Mas de proclamar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus está em Jeremias 23. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do Senhor, né? As ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí ele segue, portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes, né? Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ele fala que vai recolher depois, né, o seu povo, né, que estava sendo disperso, por quê? Os falsos profetas. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi uma história de alguém dizendo assim que os animais sabem, né, o dia, o tempo em que vão perecer, vão ter suas vidas encerradas, né? Então a girafa, percebendo já a idade em que estava, sabendo que já ia morrer, ela pediu para as outras girafas que se dispersasse do grupo para não dar trabalho para o grupo, né? O animal, assim como uma pessoa, já a idade, né, por mais que a gente não queira, vai dar trabalho, né? Então a girafa velha foi para a floresta, né, mais distante, para não dar trabalho para ninguém, para as outras girafas, a família dela.
E aí, com alguns meses depois, as girafas da comunidade resolveram visitar a girafa velhinha para ver qual a condição de vida dela, se ela estava viva. E chegaram lá e se banquetearam com o que a velha girafa estava produzindo ali, né, seus alimentos. Ou seja, chegaram, em vez de dar uma palavra ou levar algo positivo, acabaram comendo que a girafa velha estava prestes a morrer. Ou seja, deixaram ela em maus lençóis, como se diz. Então, às vezes, as pregações, né, aí você fala da identificação, são boas, são eloquentes. A situação é tão difícil quando se fala de falsos pastores, falsos pregadores, pastor João e nossos irmãos, que agora nós temos coach, nada contra, mas ninguém vive sem nenhum problema na face da terra. Mas eles estão prometendo que a partir daquela palestra não vai ter mais nada que possa trazer problema para a pessoa. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e muitas vezes é mal interpretado, quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele não está dizendo que não vai ter problema. Sim. Ele está dizendo que vai ter os problemas, e aí ele começa a enumerar. Nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem a fome. Quer dizer, tudo isso vai ter. Né? O que a palavra de Deus é diferenciada de muitos coaches é que ela mostra os problemas, e o próprio Senhor Jesus, né, ele repete, não estou lembrado quantas vezes a palavra não temas, né? Muitas vezes eu estou lembrado aqui, me perdoem, para o seu povo. Ele repete dezenas, centenas de vezes. Ele diz: e eu estarei convosco, né? E Isaías fala: eu estarei contigo no fogo, eu estarei contigo na água. Quer dizer, eu não vou te livrar do fogo, eu não vou te livrar da água, porque é necessário passar. Jesus também disse que passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, ele não está anulando os problemas. E quando chega uma pessoa que diz: não, a partir de agora você não vai ter mais problemas, os problemas vão desaparecer. Aí quando chega o primeiro problema, você não está preparado. Quer desistir, né? Quer desistir. Por que quer desistir? Porque não foi estruturado para isso. Né? Eu quero aqui fazer eu sempre gosto de fazer alguma ilustração, uma parábola de um lutador, né, pastor? A primeira coisa que nós observamos, eu gosto de assistir negócio daquele MMA, eu gosto de assistir. Aí você percebe que um lutador estuda o outro, qual é o golpe que ele dá, ele se prepara para aquilo ali. É um dia marcado para se encontrarem, e vai ter aquela luta, aquela degladiação, aquele negócio todo ali, mas ele vai para aquele local sabendo que vai ter a luta. Então ele tem que se preparar. E quando eu digo para um ser humano, vamos aqui usar os crentes, né, que nós estamos falando de igreja, quando eu digo para um crente: olha, não se preocupe que não vai acontecer nada, e quando ele chega em casa e tem um problema, ele não está preparado para enfrentar. Exatamente. Aí o Senhor fala como identificar, né, o falso pregador, o falso pastor, o falso profeta, porque nós já debatemos algumas vezes aqui no Café com Fé a respeito dessas figuras. Elas não vão deixar de existir na face da terra até a volta de Jesus, né? Porque é muito fácil, é clássico nós vermos como eles atuam. É por isso que é importante nós falarmos da palavra de Deus, meditarmos. Está aqui o servo do Deus: ai dos pastores. Ele ouviu da parte do Senhor: ai dos pastores, que destrói as ovelhas do meu pasto, ou seja, coloca para o caminho errado, em vez de dirigi-las como bom pastor, né? O Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. O pastor anda com um cajado, né? Encaminhando ali as ovelhas, né? Dizem que ele usa os dois lados, né? Um para puxar, outro para bater, né? Para corrigir. É, para corrigir. Então, é muito fácil, porque o Senhor diz aqui em João 10:11, eu sou o bom pastor. Veja bem, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, olha só, mais um mercenário, né? E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e ele, corre. Ele quer tirar só a lã, a carne e tudo mais da ovelha. Então é muito clássico, né, nós observarmos, nós temos pregadores eloquentes, como eu volto a frisar aqui. Mas o conteúdo é visto na vida da pessoa que prega, na vida da pessoa que profetiza, porque nunca se viu um número tão elevado de profecias, pastor João. E só é profecia boa, não é nenhuma para divertir.
Verdade. E eu posso entender de uma forma o que o pastor está falando, ele foge, né, quando vê a sua ovelha em perigo. Eu posso usar, ele abandona, né, pastor? Ele abandona a sua ovelha no momento mais difícil, no momento em que ela está precisando, né? E a parábola que Jesus contou, semelhante, diz, o reino de Deus é semelhante, tal, tal, tal. Então, ele fala do pastor que vai atrás da sua ovelha, né? Quer dizer, só que tem um porém, pastor, aqui. Vamos abrir aqui um parêntese aqui. Eu vou atrás, é bem grande esse parêntese. Eu vou atrás da ovelha que tem uma lã boa. Eu vou atrás da ovelha que tem uma gordura para me oferecer. É muito fácil eu abandonar uma ovelha problemática, porque eu estou tirando do meu... Essa ovelha só dá problema, só causa problema, então eu vou colocar de lado. Só esquecendo nós falamos, quero só deixar claro aqui que nós somos pastores, né? Nós não estamos nos isentando aquilo que a palavra está dizendo, mas deixar de fora aquela ali, esquecendo que ela faz parte das 100, que foi entregue, né? Porque a palavra de Deus diz que os pastores, se eu não me engano, é Jeremias também que fala a respeito disso, que irá dar conta de cada ovelha que foi entregue na mão dele. Ah, pastor, mas eu vou dar conta das 99, né? Essa aqui saiu porque ela quis. Não, ela estava debaixo da nossa responsabilidade como pastor. Então, se a ovelha saiu, se desgarrou, eu guardo, protejo as 99 e vou atrás em busca daquela ovelha perdida, meu pastor, porque ela se afastou. Exatamente. Sendo ela problemática ou não, eu tenho a obrigação de cuidar dessa ovelha, pastor. Perfeito. Olha, pastor, e tem uma outra passagem no livro de Mateus 7,15, Jesus advertindo, né? Olha, cuidado com os falsos profetas, né? Eles vêm até vós vestidos de quê? De ovelha, mas por Deus são lobos ferozes. Então esses falsos profetas são aqueles que querem passar por homens bons, né? A gente, às vezes, voltando aqui para fazer uma ilustração dos políticos, né? Que representam muito bem, vão aos púlpitos, né? Apresentam projetos, mas na calada da noite, se não tivesse as câmeras escondidas, estão lá ele metendo dinheiro na cueca, na bolsa, escondidos. Mas lá fora se parece como bonzinhos. E é assim mesmo na seara do Senhor. Nunca vai existir. Não queremos assustar você, né? Que talvez não conheça o Evangelho, não tem nenhuma religião, porque na verdade a religião é um outro assunto também, pastor. O Senhor não criou nenhuma religião. A primeira religião foi criada por quem? Constantino, lá atrás, certo? E depois vieram nomes, tanto é que hoje, inclusive, no seio evangélico dos crentes, se discute. Não, o fulano é melhor, a doutrina do fulano é melhor. Não, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já determinou. É ele o caminho, é a palavra dele. Ele não criou nenhuma religião. E é uma coisa que tem causado muito transtorno na vida espiritual das pessoas, pastor. Mas aí então, uma identificação é essa. Se parece bonzinho. Mas aí nós voltamos para uma outra questão, da sinceridade. As pessoas que fazem negócios, por exemplo, se dizendo crentes, mas na hora de arcar com as responsabilidades, né? Olha, são coisas simples, meus irmãos, para identificar se realmente é um bom pastor, se é um bom pregador, se é aquele que faz a compra na taberna e vai pagar. São coisas simples, pastor. Se não faz gato na sua energia, na sua luz, né? Aí uma coisa interessante aqui, meus irmãos, talvez você possa concordar comigo ou não, você pode até deixar o seu comentário aí, você pode até concordar ou discordar, não tem problema nenhum. Não somos aqui ditadores e nem somos também donos da verdade. Mas eu vou contar um pequeno exemplo aqui rapidamente de como nós, os pastores que estamos na frente de obra, que somos líderes, que estamos à vista e na vitrine, como diz o ditado, nós estamos sendo observados. E o tanto de escândalos que estão vindo do meio evangélico tem escandalizado o mundo. Um determinado dia, pastor, eu cheguei do interior e pensei, eu vou comprar um carro. Vou numa concessionária comprar um carro e falei com um amigo meu aí que tem um conhecimento, né, de concessionárias, e eu fui social, né, todo bonitinho, todo arrumado, parecido assim um advogado, né? E quando você vê um cara de paletó, ele é advogado, ele é pastor, é político, né?
Então aí eu fui todo bacaninho, todo arrumadinho, e quando chegou lá na concessionária, o rapaz, aqui meu amigo João aqui está querendo comprar um carro, e beleza, pode procurar o carro. E eu fui procurar o carro, olhei e disse, rapaz, gostei desse carro aqui, ó. Quanto é o carro? É tanto, é parcela, da entrada, PPP. E de repente o cara olhou para mim, o dono da concessionária. Ele conhecia o rapaz, era amigo dele. Ele olhou para mim e perguntou do fulano assim, fulano, esse cara aí é crente, é? Aí ele disse, virou para mim e disse, você é crente? Eu digo sim, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele balançou a cabeça assim e disse, me perdoe, amigo, mas infelizmente eu não negocio com crente. Olha só. Aí eu fui adiante, eu digo, não vou perder. Eu digo, não, mas eu sou pastor. Ele disse, pior ainda, porque o pastor fulano de tal da Silva dos Góis, né, veio aqui, comprou um carro e até hoje não pagou. Porque ele passa lá pela outra rua escondido, quer dizer, olha o testemunho do falso profeta. Porque ele prega aquilo ali, que você tem que ser justo, que você tem não sei o quê. Aí, sabe qual é um dos grandes erros da igreja aqui na face da terra? É cristalizar 3 pecados. 3. Quando você... Hoje não acontece mais, né, pastor? Mas antigamente, nós não dizendo que somos velhos, mas numa Assembleia de Deus antiga, como nós vimos naquelas reuniões, se disciplinava uma pessoa e dizia qual era o pecado dela. Né? Dizia, olha, o fulano está saindo lá no púlpito, lá a igreja cheia, hoje não pode fazer mais isso, dá processo. Aí dizia, o fulano de tal, ele cometeu tal pecado e agora ele vai pegar 1 ano de disciplina, 6 meses, não sei quanto tempo era. Aí quando a gente diz assim, o fulano cometeu um pecado, a gente pensa logo, bebeu, fumou ou se prostituiu. Quer dizer, só tem 3 pecados na face da terra. Porque o que o apóstolo Paulo me mostra ali, as obras da carne são pecados. Né? A ira, contenda, tem gente que é contendeiro da igreja, meu irmão. Que briga até com o porteiro, o pastor, com as crianças, briga com todo mundo. Entendeu? A ira, contenda, peleja, dissensão. Então são N pecados, né? A mentira, o falso testemunho, a fofoca, tudo isso é pecado dentro da igreja. Mas quando eu cristalizo e digo, não, só é 3 pecados que tem, beber, fumar e prostituir, né? Quando, o fulano pecou, ele adulterou, ele já pensa logo que é esse tipo de pecado. Mas existem outros erros que muitas vezes Jesus, olhando para o fariseu, ele disse, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Às vezes disciplina um irmão porque tomou uma cerveja, porque tomou uma dose de cachaça. Deu aquela fraqueza? Deu aquela fraqueza, não aguentou, foi lá, estava muito calor, tomou aquela cervejinha e alguém soube, o pastor disciplinou o irmão. Mas deixa aquela irmã fofoqueira, aquela irmã maldizente, e fala mal de todo mundo. Qual é mais pecado, tomar uma cerveja ou ser fofoqueiro na igreja? Então, a missão dos falsos profetas é mostrar para você que não está errado. Para que você se conduza diretamente para o inferno, meu pastor. Exatamente. Né? O que o senhor acha? Não, exatamente, eu ia falar, também complementando a sua palavra, pastor João, com relação a esse olhar clínico, né? Infelizmente nós não está patente na testa da pessoa como ela é. Porque a palavra de Deus, o que é que Paulo recomenda? Como deve ser um pastor, um obreiro, né? Primeiro, que cuide bem da sua família, né? Porque tem falsos obreiros que, rapaz, o pessoal do MMA que você falou perde para eles. Baixa a porta. Baixa, quando a esposa o vê chegando, a cara já de mal. Não tem medo. Mas a santidade, aquela vermelhidão no tempo é uma coisa muito, sabe? Eu acho que passou urucu, né? Como diz o caboclo, não tem maquiagem, passa urucu, né? Fica bem vermelhinha aquela santidade, aquela aura. Só botar aquela auréola na cabeça. E aí parece com santo. Então, além disso, né? Porque a Bíblia está aqui, Paulo recomendando aos Gálatas, a ira que o senhor falou. Mas como é que está a vida dessa pessoa pervertida? Às vezes a pessoa não se converteu, ela se convenceu de que quer seguir a Jesus, mas do modo como ela quer. E aqui nós estamos falando de obreiro lá de cima, né? Porque quem está chegando agora no Evangelho, quem quer seguir a Jesus Cristo, vem com todas as mazelas. Nós chegamos com todas as mazelas, todo empoeirado, rasgados. E o Jesus nós está nos consertando até o dia de hoje. Aqui não tem 2 santos. Mas a partir do momento que o pastor João vai subir num púlpito para pregar,
ele tem que olhar muito bem a sua vida íntima, particular, primeiro com a sua casa, com a sua família, porque se eu prego lá, né, é tipo o cantor sobe num palco, canta bonito, mas depois a fala volta, né? A fala volta normal, né? E também se vê aquela alegria, e nós temos visto muito isso acontecer agora nos últimos tempos, cantores famosos, né? Até palhaços, né? Vou usar aqui que ele não me conhece mesmo, o Tiro Lipa, né? O Whindersson Nunes, que são palhaços, com depressão. Quer dizer, aquela alegria na frente dos outros e por trás é uma tristeza tremenda que não consegue ser feliz. Por quê? Porque há uma falta. Aí, pastor, quando acontece isso, nosso tempo já correu, né? Quando acontece esse tipo de coisa, esse tipo de obreiro, esse tipo de pastor, esse tipo de falso profeta, chega a um determinado momento, pastor, que nós temos exemplos, aqui não vou dizer nome de ninguém, de pessoas que tinham problema com lesbianismo, que tinham problema com homossexualismo, né? Aí, já que eu não consigo mais segurar, ou seja, eu não consigo mais esconder aquilo que está dentro de mim, eu vou fundar uma igreja que seja desse meu jeito aqui. Eu só queria abrir um parênteses aqui, o seguinte: essas pessoas que você mencionou, esses artistas, que estão aí, né, dizendo-se servo de Deus, mas pisando em palcos que não tem nada a ver. Cada um segue a sua carreira. Por exemplo, eu era um artista de palco, de frequentar canais de televisão em nível nacional. Mas no momento em que eu me converti para servir a Jesus, eu não quero condenar ninguém, não. Eu larguei aquilo, não era para mim. Mas se as pessoas acham que estão depressivas, por quê? Estão depressivos porque estão pregando a palavra de Deus, porque todos os profetas que sofreram depressão, eles não sofreram depressão porque estavam sendo perseguidos, porque estavam devendo numa taberna, por exemplo, ou estavam devendo o empresário. Eles sofreram depressão porque estavam fazendo a obra do Senhor. Você imagina o profeta receber, né, uma mensagem: olha, eu vou mandar te matar, porque estava pregando a palavra de Deus. Aliás, hoje, você está falando aqui, as pessoas é uma dualidade, quer estar no mundo e na igreja. Aí ninguém sabe se ele é do mundo verdadeiramente. E tem uns que aplaudem porque ele chega no palco, fala o nome de Deus e tal, aí depois volta para a igreja. Como é que pode? Então, só para abrir esse parênteses aí, pastor, e nós estamos chegando ao final, por isso que não cessa a gente buscar o conhecimento para trazer para os irmãos. Mas uma última palavra, pastor, que no Hebreus 13:17, obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuido de vocês como quem deve prestar conta. Então, olha, quando o pastor é um pastor, você vai reconhecer, né? Você tem que pedir o quê? Discernimento, espírito de discernimento, para que você entenda quem está à sua frente. Porque eu creio que o ministério não vai bem quando está lá em cima um trambiqueiro, né, pastor? Como nós falamos aqui, não desmerecendo, não depreciando a quem talvez você conheça que tem esses gêneros, né? Mas aí cabe a você, como Deus, o próprio Deus nos deu o livre-arbítrio. E aonde nós podemos descobrir isso? Na palavra de Deus, na Bíblia. Se tiver de acordo com o que a palavra diz, né? Mas aí, deixar claro aqui uma coisa, meus irmãos: a Bíblia, ela não é de livre interpretação, não. Se eu for interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser, por isso que tem muitas religiões falsas, muitos pregadores falsos e muitos pastores falsos também. Por quê? Porque interpretam a Bíblia aonde possa se encaixar a sua vida, a sua família, né? Então, você chama um obreiro para que ele seja consagrado, ele tem que entrar dentro dos critérios que a palavra de Deus nos dá, né? Porque senão nós estamos ali lançando esse obreiro no inferno para que ele venha perecer, porque eu não tive direção de Deus para escolher. Exatamente. Só uma última pergunta, pastor. Um obreiro lá de baixo não pode chamar a atenção de um pastor? Pode. Né? Com respeito. Com respeito. Olha, pastor, eu estou vendo isso daqui, eu queria que você me respondesse, né? Estão falando isso, não é para levar fofoca, né? Mas no momento que você vê algo de errado, que você vê muitas coisas em cima dos púlpitos errados, né, pastor? E às vezes você fica ali comendo aquela alimentação errada, aquela comida estragada, e vai levando a vida o tempo todo, e a vida espiritual não progride, porque, como Acã, né, irmão? O povo de Deus perdeu uma batalha, porque tinha cometido
um pecado e deixou aquele pecado oculto. Muitas igrejas estão com pecado oculto e a obra não cresce. Mas nós estamos aqui, meus amados irmãos, né, pastor, para dizer essa palavra, não condenando nomes, né, mas pessoas que você deve observar que têm, né, a função de ser obreiros, que sejam realmente obreiros de valor. E a Bíblia, falando algo aqui sobre chamar, não chamar atenção, mas eu digo abrir os olhos, né? O pastor, um diácono pode chegar como pastor e tentar mostrar para ele que esse proceder, esse caminho está errado. Nós temos um grande exemplo aqui do maior líder da história, Moisés. Né? Moisés estava ali fazendo algo e deixa eu dizer uma coisa aqui para você, pastor. Só incremente aqui o Davi também. Vocês estão abrindo aí um parêntese para qualquer pessoa chamar a atenção do pastor. Não, nós não estamos fazendo isso. Porque muitas vezes quem está de fora enxerga melhor. Com certeza. Né? E a Bíblia diz que Moisés atendia ali, já pensou, 6 milhões de pessoas, só uma pessoa para atender. A Bíblia diz que Jetro, seu sogro, observando aquilo ali, ficou, rapaz, está errado, o povo está perecendo, o povo está sofrendo. Aí chegou no ouvido dele, o meu pai, né, um homem analfabeto, um homem que não tinha muito conhecimento, mas ele tinha uma resposta que era interessante, pastor. Ele dizia assim, é feio que eu vou dizer aqui, é até quase um palavrão, mas ele dizia assim, se souber me mandar, eu junto até cocô com a mão. Se souber mandar, se souber pedir, se souber falar. Jetro não chegou e disse, não está errado, papapá. Não, disse Moisés, será que por aqui não é melhor? Será que se tu fizer isso não é melhor? Então, aqui nós não estamos abrindo parêntese para qualquer pessoa meter o dedo na cara do pastor, até porque ele é ungido de Deus, assim como você. Tem uma responsabilidade maior. E muitas vezes, pelo tanto trabalho, pela tanta luta, pela labuta do dia a dia, ele não esteja percebendo aquilo. Sim. Ou pode ser de má fé também, pastor. Com certeza. Ou pode ser um descuido do pastor, ou pode ser má fé. Você tem a obrigação de chegar lá com educação, com respeito e dizer para ele, meu pastor, será que isso aqui não está errado? Será que isso aqui não está... Nós temos esse direito, porque nós fazemos parte do corpo. Né? Quando nós machucamos, eu quebrei esse dedinho meu aqui, eu sentia dor no corpo inteiro, porque ofendeu o corpo inteiro. Então quem foi que veio consultar aqui? A minha mente veio consultar, saber o que estava acontecendo e espalhou para o corpo todo. Então eu acredito que nós temos que ser, como disse o pastor aqui muito sabiamente no início, ser como os bereanos. Né? O pastor está pregando, está ensinando, vamos fazer tal coisa. Aí é tanta misura na igreja, é tanta lambança nas igrejas, é gente botando tijolo. Eu vi um dia desse na internet, pastor, o cara botou uma churrasqueira no púlpito, meu Deus, né? Botou uma churrasqueira, aí acendia fogo, e o crente fazia aquela fila e assoprava o fogo e saía cheio da unção. E o outro jogando cuspe no pessoal, botando na boca da... Meu amigo, tanta mágica, né, pastor? Mas porque Jesus fez, né? Jesus, ele era o início da obra, ele tinha poder, tem poder nos céus e na terra para fazer aquilo ali. Ele não usou nenhum amuleto, né, pastor? E ele, o centurião, nos dá aqui um respaldo de dizer, basta uma palavra tua. Eu vou na tua casa. O centurião disse, não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, né? Mas eu sou digno. Já pensou, irmão? O irmão chegar comigo e dizer, olha, eu estou com um parente doente lá, cospe aqui, leva lá para ele, lá botar. Não, irmão, a palavra cura, a palavra sara. Então quando você começa a identificar muita misura, muita coisa na igreja, falsos ensinamentos, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. E outra coisa, para encerrar aqui, nosso tempo já foi, meu pastor. Pastor não é dono de ovelha. Pastor, ele é um cuidador, simplesmente. Ele é um mordomo que foi separado para cuidar daquela ovelha. Então, sendo ele mordomo, só quem pode botar para fora é o próprio Deus. E ele não vai botar. Ele diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, cuidado, meu amigo pastor, minha amiga pastora, apóstolo, bispo, seja lá quem for você, né? Colocar pessoas para fora da igreja e dizer assim, é Deus que está limpando, é Deus que está tirando. A separação ainda não aconteceu, irmão.
A separação que vai separar o bode das ovelhas, ele não entregou esse cajado para ti não, Tom. Nem para mim. Ele diz assim, eu mesmo, o texto diz aí, depois você lê aí, eu mesmo vou separar, vou botar pastores para cuidar dessas ovelhas. Então, não ponha para fora, cuide, ame, né? Ceda um pouquinho, desça um pouco desse pedestal que você está aí, porque você não é o bambambam da história, não. Pastor é simplesmente um cuidador da igreja e é responsável por ela. Exatamente, pastor. Então, estamos encerrando mais um Café com Fé. Quero agradecer mais uma vez de estar aqui participando com o senhor e com os nossos queridos internautas que têm nos acompanhado aqui no Café com Fé. Amém. Deixamos aqui já nós falamos no início a respeito de um tema, a respeito de religião, e também falar um pouco de templo, né? Porque é uma grande questão. Não, o templo é só o nosso corpo. Não, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, né? Ah, Deus não... Pastor, eu vou deixar aqui uma polêmica para o próximo, não sei se amanhã ou depois, né? A igreja não é um templo onde Deus mora, para que ele mandou Salomão construir um templo? Para que ele mandou Moisés, né? Não era para ele habitar naquele lugar, né? Aquele habitar ali era só uma palavra folclórica, né? Era para onde ele ia se encontrar. Ele marcava um encontro com Moisés entrava na tenda e ali ele descia. Mas quando tem até um hino aí para encerrar aqui, tem um hino do J. Neto que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Essa letra, ela exalta o templo como casa de Deus. Quer dizer, nós vamos embora e Deus fica dormindo lá na casa. Não fica, irmão. Quando eu entro na igreja, ele entra junto comigo, porque ele habita em mim. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. E Deus abençoe a todos. Nós vamos estar falando a próxima vez sobre templo e sobre religião. Amém, meu pastor? Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz aí. Você pode comentar, você pode compartilhar, você pode discordar, você pode concordar, sem ofensa, irmão. Aqui nós não estamos ofendendo ninguém. Você pode dizer, pastor, não concordo por causa disso, disso, e você fica à vontade em nome de Jesus Cristo. Amém, meu pastor? Amém. Hoje o Senhor é nosso de Deus, o Senhor vai desligar lá o trem. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz, meus irmãos, em nome de Jesus.